Namastê, bem-vindas, muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre algo que parece, claro, você que já nos assiste, meu Deus, né? Já todo mundo tem a resposta na ponta da língua. E ao final, existe uma relação entre contato extraterrestre e espiritualidade? Por incrível que pareça, ainda muitas pessoas acham que as coisas não se não estão juntas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas o contato extraterrestre é uma relação que você estabelece de comunicação, ou mesmo de relação com seres de outros mundos. Por isso que o nome é extraterrestre. Você pode ter contatos em projeção astral, em projeção mental. Você pode ter contatos físicos diretos com esses seres, eles podem se apresentar para você numa projeção holográfica, ou seja, tem várias maneiras de você estabelecer contato com esses seres. Eles podem, inclusive, entrar em contato telepático com você, ou então um contato em que você ouve a voz desse ser dentro da tua cabeça, e depois você vê a nave no céu passando, sinalizando, mostrando que era ele mesmo que estava falando com você. Então, isso é o contato extraterrestre. Só que a grande maioria das pessoas trata esse tema como algo à parte. Contato extraterrestre é isso aí mesmo, seres, uns vêm como um lado extremamente negativo, outros vêm para um lado extremamente positivo, até demais, às vezes, tendendo para o fanatismo, e outros entendem de uma maneira um pouco mais equilibrada esse contato com seres de outros mundos. Então, essa conexão existe, né? E eles estão ligados à história da humanidade desde o princípio. Nós já narramos isso aqui várias vezes em várias lives, e esses seres estão aí, e estão presentes. E nós estamos passando aí por ondas ufológicas em vários países, estão mostrando aí vídeos, fotos de naves aparecendo, não só uma, mas várias, em vários locais, sinalizando que tem algo muito importante acontecendo. E eles estão se fazendo notar, eles estão se fazendo notar principalmente para aqueles que não ligam para esses temas. Então as pessoas acabam despertando, acordando para essa temática e querem conhecer o contato extraterrestre. Então a grande maioria das pessoas associa contato extraterrestre como essa coisa à parte. É contatos com os ETs, agora nós aqui é outra conversa. Essa normalmente é a questão. Só que, no nosso entendimento, a questão da espiritualidade, ela é o alicerce, ele é a estrutura, porque espiritualidade é a tua conexão com o teu eu, com a tua essência, com a tua verdadeira identidade, como muitos dizem, com o teu divino, né? Meu eu superior, o meu eu divino, o meu mestre interior. Isso é a espiritualidade. É quando nós caminhamos nesse rumo de resgate da nossa verdadeira essência. E esse caminhar é a única garantia e a única estrutura que nós podemos ter para nos garantir uma caminhada segura. Tanto que nós sempre falamos isso, e a base da Academia das Projeções são os 3 pilares, né? Que são o desenvolvimento das capacidades parapsíquicas, de projeção astral, projeção mental, conexão com outras realidades, guias espirituais, mestres, seres extraterrestres. Aí nós temos também esse diálogo, essa relação com esses seres, com as mentes mais avançadas, num astral superior, no qual nós aprendemos, mas tem que ter o alicerce do resgate da verdadeira identidade, porque isso é o que vai dar estrutura para os outros. Muitas vezes a pessoa sem uma base espiritual de caminhada, ela pode querer mergulhar no universo do extraterrestre e aquilo realmente perder, não ter um significado profundo para ela. E ela vai descobrir esse significado profundo a partir do momento que ela está numa busca espiritual. Aí ela vai entender o porquê daquele contato. E espiritualidade é uma palavra também que ficou bastante usada e às vezes incompreendida e muitas vezes até rejeitada por uma questão de modismos. E o que seria em si a espiritualidade? O que seria realmente um contato com esse eu maior? Justamente você entender, mas essa é uma questão muito de iniciar esse projeto interior de autoconhecimento, que realmente você tem que
ter muita vontade de se autoconhecer, porque saímos da consciência única e exclusiva materialista, ou do ego, né, como a gente fala, ou da mente concreta. Quando você descobre, finalmente, que você não é esse personagem, que você não é apenas esse corpo e essa mente, que você não é apenas o teu ego, é o início do despertar, que muitos chamam hoje em dia, e o grande caminho para essa autodescoberta, que hoje em dia é chamada da espiritualidade ou a expansão de consciência. Então, quando você, de fato, percebe que alguma coisa está faltando, parece que as religiões ou todos os estudos que você fez de doutorado e as filosofias que foram, né, passadas e tal, têm buracos, têm lacunas. É que a gente sempre está procurando lá fora, e que alguém nos dê a solução, e que alguém nos traga o resultado da equação da vida, né? E que, por favor, isso aqui tem que me salvar. Então, a gente está sempre procurando lá fora esse significado que realmente só nós, com as nossas próprias pernas, nossas práticas, né? Ferramentas de autoconhecimento, de lapidação, como a gente sempre passa aqui, iniciamos esse caminho, esse contato tão profundo para descobrir quem nós somos e esse contato com a nossa multidimensionalidade ou a nossa espiritualidade, onde a gente sai desse paradigma de que somos apenas o que pensa, assim, o que a mente está pensando o tempo todo. Quando nós iniciamos esse projeto interior, esse caminho interior, de aquietar a mente, de fazer as técnicas de relaxamento, meditação e tudo aquilo que a gente sempre está passando aqui, você realmente começa a tirar um monte de camadas, como aquela analogia da cebola, um monte de eus, de vozes, você já não reconhece mais como sendo verdadeiras ou sendo tuas. E esse é um caminho que só você, olhando para dentro, vai conquistar. Ninguém, nenhum livro, nenhum mestre vai fazer por você. Então, o que a gente vê é que muitas pessoas, elas estão buscando o tempo todo uma fórmula mágica, como algo que, agora isso é o que faltava na minha vida para... Mas é porque está de novo buscando lá fora. E muitos se iludem, inclusive, na esperança de que, encontrando esses irmãos maiores, esses extraterrestres, também elas encontrem a solução para esse vazio existencial, para essa grande incógnita de quem sou eu. E quando a gente fala que, olha, está errado, isso não é por ali o caminho, não procure eles para você se safar do dever de casa. Você vai levar o dever junto. Né? O dever de casa, a matéria fica pendente. Você pode ter altos contatos, mas aquela matéria sempre vai ficar pendente. E muitas vezes até você vai culpar o ET. Putz, esse ET não deve ser legal, porque ele ainda não me trouxe a solução de todos os meus problemas. Né? Ou ele ainda... por que há esse problema XYZ? Por que as pessoas ainda brigam? Por que existe tanta ignorância, tanta competição e desigualdade e tal, e sempre buscando lá fora uma solução. De repente agora vai ter o partido dos CTs, né? Alguém em quem votar, em quem confiar. Vamos, agora o partido dos CTs será a nossa salvação. Falando aqui, né, meio na brincadeira, mas a gente vê muito isso, quanto é mais complicado, né? Quanto é complicado perceber essa, né, máxima, esse trabalho para dentro. Complicado e não ao mesmo tempo, porque é só começar a fazer e não parar. Mas vamos lá, essa mais ou menos, afinal eu comecei a falar sobre o que seria espiritualidade. Então é você, de fato, descobrir que existe algo além, né, da mente, do ego e dos desejos que são extremamente passageiros de uma vida, né, cotidiana, onde tudo é transitório e agora, você chega numa certa idade, o que eu fiz, o que eu não fiz da minha vida, o que vai acontecer depois? Aí vem, ainda não resolvi essa questão. E de novo o trabalho interior. E o trabalho interior, esse trabalho, ele é muito sério. Tanto que é a primeira coisa que a gente sempre fala aqui na Academia das Projeções, quem nos acompanha já nesses anos, nas nossas semanas do contato extraterrestre, qual a primeira coisa que a gente mostra
que vocês aprendam definitivamente a fazer a cúpula de proteção para manter a sua integridade, conecte-se com a Terra, honrando quem te dá a vida no plano físico, e conecte-se com o universo, com as vibrações mais elevadas do universo, para que você esteja íntegro com a tua conexão espiritual, com o teu ser, com tua supramente. Porque essa maneira é a garantia que nós temos de estar caminhando o nosso caminho espiritual e não estar sendo manipulado por outros, não estar sendo enganado por outros. Porque muitas vezes a gente cai naquela onda. Eu, por exemplo, conheci no final dos anos 80 até início dos anos 90 pessoas e que elas viviam muito conectadas com o plano astral inferior e achavam que estavam em contato com seres altamente evoluídos. Meu Deus, eu sei o que eu vivi nessa época, né? Me envolvendo com determinadas situações com poderes paranormais surgindo, explodindo cristais enormes, assim, pau, sabe? E outros fenômenos acontecendo, porque essas entidades que vivem nesses astrais inferiores, elas são poderosas. Elas podem se fazer passar por um ser de luz, por um extraterrestre, podem maquiar uma nave que você está vendo. Só que isso existe no mundo da ilusão, faz parte da Matrix. E os fenômenos paranormais fazem parte do teatro. Por isso que nós temos que manter a nossa espiritualidade centrada no equilíbrio da nossa busca interior e não nos deixar levar para lados que são perigosos e a gente acabe sendo manipulado por esse tipo de energia. Sei que muita gente não gosta de falar desse tema, nem nós mesmos gostamos, mas é importante bater nessa tecla, porque a gente vê isso ainda acontecendo e acontecendo em grande quantidade, falta da espiritualidade, da busca interior para que eu tenha estrutura dentro de mim para encarar qualquer coisa e as coisas não me transformarem naquele serviçal dessas energias do baixo astral. A pessoa não se trabalha, não tem nenhum tipo de atividade interna, de busca interior, não controla sua mente, tem uma vida super comum e de repente começa a se envolver com essa temática ou começa a ter envolvimento com outras pessoas ligadas à temática e que não dão esse foco do alicerce da espiritualidade como sendo a tua guia. Isso é um perigo. Tem muita gente ligada à ufologia, por exemplo, que trabalha especificamente com desinformação, jogando informações só de uma ufologia super ruim. Quantas vezes vem gente aqui no canal falando para nós que tem medo de extraterrestre, que lê livros de ufologia, revistas, vê filmes na TV e acaba criando medo, certo? Então muita gente associa extraterrestre àquilo, mas aquilo não é extraterrestre, aquilo é uma ilusão. Os extraterrestres que nós falamos, que são confederados e que estão em ação aqui no mundo, são completamente diferentes. As ações deles são completamente diferentes. E a base dessas ações é a espiritualidade do ser, é o resgate da nossa verdadeira realidade enquanto família cósmica. E agora, na transição de eras, ele se faz cada vez mais importante. Temos que falar disso. E uma tônica também, que isso a gente foi sentindo na pele. Foi através também de muitos erros. Essa sensação dessa manipulação, essa questão, a gente também passou. Mas a tônica desses seres, e que é assim, categórica, é a liberdade. E a liberdade assusta para muitas pessoas ainda. É assustadora. A liberdade é você se tornar independente, não depender de nada nem de ninguém. Quando você conquista essa liberdade, você realmente está de igual para igual com esses seres. Independente que eles já tenham uma tecnologia avançada, toda, claro, tem uma capacidade mental e em todos os sentidos muito mais desenvolvidos. Mas quando você está com esse coração leve, de igual para igual, no sentido de alma, realmente eles apoiam e principalmente te dão essa liberdade, né? Não existe contato extraterrestre que se torne possessivo.
que seja aquela questão, eu não posso viver sem eles, sem os CTs. Não existe isso. Ou então se faz de vítima, né, sendo usada pelos ETs e tudo mais, né, manipulado. Com certeza é uma coisa do baixo astral, não é extraterrestre. Isso é importante que fique claro também. E de fato ela tem que estar sempre presente, porque é praticamente essa palavra para mim é um dos meus propósitos maiores nessa encarnação. E acredito que eu estar aqui compartilhando isso com quem me procura, todo mundo, seja aqui nas lives, presencial, é isso. Quando a gente fala do mestre interior, isso é espiritualidade, né? Não é uma espiritualidade onde você vai se ligar a um espírito X, a uma ideia de Deus, a uma instituição. Não, é a você como essência. E realmente se tornar um ser plenamente livre. Mas o interessante também em tudo isso que a espiritualidade, olha só, ela deve ser praticada, não é algo que você possa apenas estudar. Vamos supor que você faz uma aula de culinária e você lê o cardápio, lê a receita, você sabe o que precisa para fazer X prato. E de repente você nunca prepara o prato, você nunca liga o fogo, você realmente fica na dúvida, se colocou sal, colocou açúcar, nossa, será que eu estou pronto para fazer esse prato? E daí você fica lendo receitas de comida a vida toda e não come nada. Então, mais ou menos assim que acontece com essa busca excessiva por informações a nível de espiritualidade e a gente não se dedicar a fazer nenhum prato. Né? E vai buscando, não, agora essa receita vai me salvar. Não, agora essa receita deve ser uma delícia. Esse livro aqui tem receitas que você precisa ver. Mas daí, né, daí você acaba misturando tudo. Então, por isso que é importante ter plena consciência de que a melhor espiritualidade, olha só que parece antagônico, né? Porque a espiritualidade parece que é ficar só no mundo das ideias, mas não, ele precisa ser trazido para esse plano, conceito, vivido e sentido. E a gente pode estar falando aqui o que você sente, como que é, o que você conquista, mas só vai tocar o teu coração quando você fizer, quando você realmente fizer esse processo. E focar nisso como se fosse a tua prioridade, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde as prioridades estão totalmente ao contrário, não é mesmo? A gente sabe que nós vivemos, né, ainda nesse contexto chamado matriz, onde as prioridades são totalmente ao contrário do que nós falamos aqui. Então agora a gente precisa se esforçar para que a prioridade seja de fato esse contato maior conosco, com a nossa espiritualidade.